De todas as vezes que os vertebrados ousaram dominar dos céus, talvez o voo das aves seja o mais impressionante e o mais bem-sucedido de todos eles. Aliás, eles são dos grupos mais diversos do planeta. Porém, é inusitado de se pensar de que as penas não foram feitas para isso. Mas mais ainda que penas de voo, ou seja, as penas das asas, nem sempre tiveram a função de voar, pois havia um membro dos terópodes não avianos, do ramo dos dromeossauros, que possuíam asas nos seus braços, mas obviamente não poderia voar. Mas quem são os dromeossauros? Por que eles teriam isso? E principalmente para que essas penas barra asas serviriam se não para voar? Olá, eu sou a Trix, você está no Diálogo de Trix e hoje nós vamos responder essas e outras perguntas. E para começar, eu gostaria de lembrar-vos da onde vêm as penas e quais foram as suas diferentes funções. No contrário do que muita gente pensa, as penas elas são muito anteriores ao grupo das aves em si. Na verdade, algumas teorias sugerem que alguns dos primeiros dinossauros já teriam penas, mas mesmo antes disso, há indícios de coisas semelhantes a penas antes mesmo dos dinossauros, linhagens completamente distintas. Em 2025 foi descoberto um fóssil de um bichinho muito peculiar, se chamado Mirassauria. A Mirassauria não era nem um dinossauro, nem nenhum animal aparentado diretamente com a linhagem dos dinossauros, os arcossauros ou os Avimetatarssalia, mas ele era assim um grupo de réptil diferente de todos os grupos de répteis atuais, um grupo que não sobreviveu e acabou sendo extinto. Esse é um grupo extremamente basal do período Triássico, ou seja, quando os dinossauros estavam começando a surgir. O que chama atenção na Mirassauria é que, assim como outros parentes, né, do mesmo grupo, como o Longisquama, ela possuía estruturas muito semelhantes à pena das aves, como uma maneira de evolução convergente. Porém, ao contrário do que já foi sugerido, esses bichinhos não voavam. A hipótese mais aceita é que eles usassem essas penas para comunicação entre indivíduos da mesma espécie. Porém, dentro da linhagem dos dinossauros, as penas não eram iguais às penas que nós conhecemos hoje. O que nós chamamos de penas são escamas adaptadas, escamas que foram evoluindo para ficar num formato diferente. Isso também acontece com pelos, por exemplo, porém são de uma linhagem completamente diferente da linhagem dos répteis, né, os mamíferos. Então vamos focar aqui nas penas. As penas que a gente vê hoje nas aves são conhecidas como penas de voo, apesar de não ser o único tipo de penas que as aves possuem. Até porque as penas de voo estão presentes nas asas e na cauda, os órgãos que as aves usam para voar. Porém, mesmo assim, existem outros tipos de penas nas aves, como a penugem, que é uma pena bem pequenininha e menor, que fica ao redor do corpo, e as penas do corpo, que são penas que ficam ao redor do corpo. As duas têm a principal função de aquecer esses animais, e provavelmente essa foi uma das primeiras funções das penas. Os primeiros dinossauros que a gente conhece com penas provavelmente teriam protopenas, o que são diferentes das penas atuais que a gente vê como as penas de voo, aquelas penas bonitas que as aves têm, e se assemelhariam muito mais a pelos do que a penas em si. Porém, não foi nas aves que surgiu inicialmente as penas de voo, e sim nos dinossauros. E eu não estou falando apenas do Archaeopteryx. Para quem não sabe, o Archaeopteryx ele foi o primeiro fóssil assim, que a gente conseguiu encontrar dinossauros com penas. A prova, né, de que dinossauros e aves
fariam parte do mesmo grupo, que as aves descenderiam do grupo dos dinossauros. Porém, o Archaeopteryx ele era do período Jurássico. Essa linhagem que a gente foi falar vai ser uma linhagem lá do Cretáceo, que é o último período em que os dinossauros viveram, mesmo que caiu o asteroide que matou todo mundo e gerou a segunda maior extinção em massa que a gente conhece. Esses animais são conhecidos como dromeossauros, que é uma família de dinossauros que inclui o próprio dromeossauros, e animais muito famosos como o Velociraptor, o Deinonychus e o Utahraptor. Porém, o bichinho que a gente vai falar em específico, bichinho não, bichão, é o Dakotaraptor. O fóssil do Dakotaraptor é muito especial, pois nele a gente tem a presença de Kilnobs. Kilnobs são tipo buracos de ligamento das penas de voo que a gente observa nas aves, podemos assim dizer. E essas mesmas estruturas foram encontradas nos braços do Dakotaraptor, indicando que os dromeossaurídeos, não só o Dakotaraptor, mas muito provavelmente os seus outros parentes, tinham penas de voo, assim como a das aves, tendo desenvolvido de maneira independente convergente com elas, já que os dois grupos, apesar de serem aparentados e terem sim um ancestral em comum, eles são grupos ainda separados, com as aves sendo as aves e os dromeossauros sendo os dromeossauros, mas todos eles estão dentro do grande grupo dos manoraptores, e isso pode explicar porque esses animais são tão parecidos. Porém, os dromeossauros, eles não voavam, pelo menos até onde a gente sabe. Outro animal que foi encontrado, dessa vez com as penas realmente preservadas, foi o Microraptor, na China. Porém, acredita-se que o Microraptor, apesar de não poder voar plenamente como uma ave, ele poderia sim planar, voar em curtas distâncias, possuindo 4 pares de asas. O primeiro par que a gente já conhece nos braços e o outro par ficaria nas pernas do dinossauro aclopadas. E é um fóssil muito bem preservado, inclusive com a gente podendo saber as cores desse bicho, que provavelmente teria uma coloração preta iridescente, que é quando as penas elas ficam brilhando, né? Quando elas brilham com a luz, a gente chama de iridescência. Espera aí, eu tenho uma aqui, eu não sei se vai estar para ver direito, mas quando a luz bate nas penas, foca, se a câmera quiser focar, nas penas, elas emitem um brilho. Provavelmente esses animais seriam todos pretos com esse brilho, muito semelhante ao que acontece com os corvos hoje. Para quem não sabe, eles são sim iridescentes. Mas voltando ao assunto principal, o Dakotaraptor obviamente seria incapaz de conseguir voar. Então, para que ele usaria essas penas de voo, que seriam a pergunta principal? A resposta mais óbvia e mais precisa, simplesmente, é não sabemos, porque a gente não pode ter certeza para que servia nenhuma estrutura dos animais extintos praticamente, até porque eles não estão vivos para a gente ter a absoluta certeza de que para que essas estruturas serviam. Mas muito provavelmente eles serviam para aerodinâmica e exibição. Sabemos disso principalmente porque tem muitas estruturas dos animais de hoje em dia, incluindo as aves, que servem apenas e somente para o cortejo. A gente pode observar, por exemplo, isso nos pavões, que tem uma cauda enorme, que não precisavam de ter uma cauda tão grande, porém eles usam essa cauda para o cortejo, então acaba sendo estrutura relevante. Talvez no futuro os paleontólogos do futuro se perguntem por que o pavão tinha aquele rabo tão grande. Às vezes era só para isso mesmo, era só uma função qualquer. Mas também eles poderiam ter mais de uma função, como por exemplo ajudar eles a correrem mais rápido, ter uma aerodinâmica, um melhor equilíbrio enquanto eles corriam, já que eles muito provavelmente eram caçadores, muito provavelmente não, né? Eles eram caçadores bem velozes, caçadores ágeis, provavelmente de grupo, e essas penas poderiam ajudar também a eles a identificarem os indivíduos do grupo, servindo para a comunicação entre indivíduos da mesma espécie.
é legal que a gente pode pensar em vários padrões diferentes e cores diferentes para essas asas, né? Que os dromeossauros possuíam. Além das asas, muito provavelmente eles tinham o corpo deles todo emplumado. Então eles eram bichinhos assim bem peludinhos, bem penudinhos, bem fofuchinhos, mas não é só porque um bichinho tem penas que ele deixa de ser perigoso, tá bom? Quem tem ganso sabe. Mas talvez a verdadeira pergunta seja: por que a gente faz tanta pergunta? A verdade é que a gente está acostumado a ver penas nas aves e penas sendo usadas para voar, né? Sendo que as aves também usam as asas, às vezes, para outros motivos, né? Como, por exemplo, comunicação, ou até mesmo para voar em curta distância, como a galinha faz hoje em dia. Além de usarem também para se aquecer, né? O básico. Mas a verdade é que no passado essas estruturas podiam ter funções variadas, incluindo todas essas que eu falei. Eu vou tentar deixar algumas artes e fazer algumas artes também para esse vídeo, explorando um pouquinho essas possibilidades. A gente também, apesar de a gente só ter evidências diretas disso no Dakota Raptor e em alguns outros dromeossaurídeos que também foram encontrados com penas, a gente atribui essas mesmas características para todos os seus parentes, como o Utahraptor, por exemplo, e outros dromeossaurídeos que não foram encontrados diretamente com penas. A gente também atribui essas características porque a gente sabe que muito provavelmente, absurdamente provável, eles também teriam essas características. Ali, afinal, eles eram da mesma família e não tem por que eles não dividirem essas características uns com os outros. Resumindo, penas de voo nem sempre têm a função de voar, mas as aves conseguiram adaptar elas perfeitamente para isso e ocupar vários nichos no céu. E também ser um dos grupos mais diversos de vertebrados que a gente tem hoje, com muitas e muitas espécies de aves. O grupo delas foi muito bem sucedido. De certa forma, a gente ainda tem sobre domínio dos dinossauros, porque é passarinho para todo lado que você vai tem um passarinho. Passarinho para todo lado. Então era praticamente isso que eu tinha para falar. Mas também que é muito interessante a gente pensar como o passado poderia ser diferente do que a gente imagina e talvez até mesmo muito mais bonito do que se pensa, né? Já que a gente está acostumado a ver dinossauros como criaturas ameaçadoras e não com comportamentos normais de animais, né? Mesmo que eles sejam, alguns deles, né? Porque tem dinossauros que eram herbívoros, sejam de fato caçadores implacáveis, eles também eram animais que viviam como animais e faziam coisas de animais. Eles dormiam, eles cortejavam, eles adoeciam, morriam, acordavam, eles faziam tudo que um animal normal faz, então não tem motivo para a gente imaginar eles como monstros e não como de fato animais que interagem entre si e que têm a sua própria maneira de vida. Bom, esse foi o tema do vídeo de hoje. Se vocês quiserem, depois eu posso fazer um vídeo mais detalhado sobre a origem das penas e tudo, porque é um assunto bem interessante e eu poderia, né, falar mais, tem mais conteúdo para falar a respeito disso. Mas se você gosta de paleontologia, já aproveita e faz todos aqueles negócios que os youtubers gostam que vocês façam, porque eu sempre vou estar falando disso aqui no Natal. Um Feliz Natal para vocês, vão lá na rede vizinha e é isso, até a próxima. Calma aí, não fecha o vídeo ainda não, que eu gostaria de fazer algumas ressalvas enquanto eu vou passando essa speed art do Dakota Raptor que eu produzi de fundo. É o seguinte, o estudo que fala sobre as Kill Nobs, eu vou tentar deixar ele linkado na descrição do vídeo, pelo menos na vermelhinha eu vou tentar deixar, então se você tiver na vermelhinha, você pode passar lá para ver os links que eu deixei. Já nessa arte que eu produzi, foi considerando principalmente a hipótese do cortejo, né, da exibição,
Então, como vocês vão ver mais pra frente, eu vou usar algumas cores, alguns tons de verde mais chamativos, né? E mais embaixo, como eu vou mostrar depois, eu vou estar fazendo ali uma arte bem mais simples, né? Bem mais simplificada de como seria um ritual de cortejo. Eu também ali trouxe embaixo, como vocês podem ver ali, trazer também alguns formatos diferentes para essas asas, para essas penas, porque a gente também vê que as aves elas têm formatos de asas diferentes e tem padrões diferentes, cores assim diferentes nas asas. Então eu quis trazer algumas hipóteses mais para baixo ali de algumas variáveis que podem acontecer na espécie, que podem ser exploradas através da paleoarte, né? Que afinal para isso que serve a paleoarte, para explorar essas hipóteses e pensar principalmente como um animal realmente poderia ser na vida real. O que eu acho muito importante, né? Não só representar ele como um monstro ou uma coisa assim. Procurar ter algum tipo de compromisso na hora de representar, mesmo na parte mais imaginativa da situação. Algumas pessoas também me pediram indicações de livros, né, de coisas relacionadas. Então, como eu também vi que no último vídeo o pessoal gostou de eu ter citado as revistinhas, falou das revistinhas, nesse vídeo eu usei de referência, principalmente de referência visual pro vídeo, eu usei 2 livros que eu já estavam aqui na minha coleção. E os 2 livros são livros relacionados às aves. Né, lembrando que os dromeossauros não são aves, apesar de serem parentes próximos. Porém, eu usei principalmente na parte das penas, da explicação das penas, e esses 2 livros têm um material muito bom, eu vou mostrar para vocês eles aí, que um é o Atlas Visual da Ciência, que é uma coleção, e esse específico foi o das aves, mas ele também tem um de dinossauros, répteis e dinossauros, e tem vários outros. Eu recomendo os livros dessa coleção, qualquer livro dessa coleção. E o outro é Aventura Visual, também sobre aves. E no caso desse Aventura Visual, eu vi que também tinha um dos dinossauros, apesar de eu não ter esse livro. Mas eu tenho outros da coleção, então eu sei que a coleção é boa para poder recomendar aqui para vocês ambos os livros. Vou inclusive mostrar os livros aí na tela, tá? Isso não é publi, eu nem sei se fabrica mais desses livros, eu achei até que seria mais difícil de encontrar, mas eu dei uma pesquisada e eu encontrei, né, esses livros por preços até que bacanas. Então, para quem quiser procurar aí, para dar uma olhada. Quem já tiver ou souber, né, mais informações sobre essas coleções e quiser dar um toque aí nos comentários, eu também agradeço. Se vocês quiserem, depois eu posso trazer um vídeo mais detalhado sobre a coleção, sobre outras coleções que vocês quiserem que eu traga. Aí agora mudou a arte, essa aí é uma arte, né, focada em como seria uma cena de cortejo, né, como seria uma dança de cortejo para essa espécie. Uma arte bem mais simples do que a primeira que vocês viram, mas era só para exemplificar mesmo como seria, né, essa cena. Lembrando que o cortejo é uma das hipóteses possíveis, tá? Podem existir outras alternativas, outras coisas para serem exploradas através da arte. Eu só trouxe uma delas que eu achei mais interessante, né? E talvez até mais provável. Lembrando que em espécies diferentes, como a gente acredita que a grande maioria dos dromeossaurídeos, ou se não todos os dromeossaurídeos, possuiriam, né, as penas de voo, dependendo da espécie, elas poderiam também ter funções diferentes. Como no caso do Microraptor, né, que a gente associa as penas a alguma coisa relacionada ao voo ou a planar, né? Outros animais maiores que não podem ser associados a isso, claramente eles não voavam, a gente consegue ver que eles não voavam, não só pelo fato deles ser grandes, porque animais grandes eles podem voar, mas porque a gente observa que não, eles não teriam, a asa deles não seria grande o suficiente para fazer eles voarem. Então a envergadura que seria pequena, né, em relação ao animal para que ele conseguisse voar. Mas no caso de dromeossaurídeos diferentes ou de portes diferentes, as asas poderiam também ter funções variadas dependendo da espécie.
Então, uma reflexão importante. Agora sim, eu vou ficando por aqui. Um Feliz Natal para vocês. E não esqueçam de passar na vermelhinha, nas outras redes vizinhas também, que vocês sabem quais são. Se você não tiver na vermelhinha, no caso, passa lá na vermelhinha. Então é isso e até o próximo vídeo.